Mais uma vez, uma boa noite a todos e a todas. Nessa 32ª semana do Tempo Comum, em que a nossa celebração ela vai buscando os resumos das nossas reflexões sobre a vida comunitária, a missão da igreja, a missão do povo de Deus, os desafios que nós temos no mundo. Então, esse tempo comum na liturgia cristã, reavivando a nossa memória, eu já falei sobre isso, é exatamente para que a comunidade pense coletivamente qual é o seu papel e os desafios que nós temos da missão de Deus no mundo em que nós vivemos. Então, todas as leituras que nós fizemos durante esse período têm um pouco esse apelo educativo da comunidade, ao mesmo tempo evangelizador ou reevangelizador. Então, eu sou da tese de que nós temos que ser evangelizados todos os dias, em todo o tempo. E esse processo de recepcionar as boas novas do Evangelho é um desafio, uma disciplina cristã, principalmente para nós, os evangélicos protestantes, de uma forma quase que um absoluto. Hoje na nossa escola dominical, nós trouxemos a inauguração desse desafio à nossa igreja. Na reflexão do Evangelho de Marcos, a pergunta que nós fazemos aos 16 capítulos do Evangelho é: o que Jesus falou de importante que nós precisamos seguir os seus passos? E eu vou fazer novamente o desafio à comunidade de ler o Evangelho de Marcos. Um protestante sem Bíblia não é um protestante vazio, não tem espiritualidade, não tem a sua conduta reorganizada, não tem os desafios da fala de Deus para com a nossa vida e a nossa fala de Deus para o mundo como testemunho da tua presença. Ler o Evangelho, ler a palavra de Deus é ato, para nós, evangélicos protestantes, ato sagrado. É ato sagrado. Então, reafirmando o desafio para que a gente venha compartilhar, que é dessa forma em que nós redescobrimos a nossa espiritualidade, o significado da nossa vida, o significado da nossa missão como povo de Deus nesse mundo. Lendo o Evangelho, sendo evangelizados em todo o tempo. Então, essa é a minha solicitação aos irmãos e irmãs, e a gente vai tentar estender a toda a comunidade para que, em conjunto, nós vamos aprender a nos educar, a ouvir a Deus na fala, na compreensão do irmão, do irmã, na leitura, na opinião, na forma de ver as coisas, para nós, nos diversos olhares, identificarmos o olhar divino sobre a guia da nossa vida e da nossa igreja. Esse sermão de hoje é um pouco já tentando refazer esse ato de resumo do que nós temos trabalhado ao longo desses meses, a glória maior e a esperança dos vivos. É um pouco do resumo dos textos de Ageu, de Jó, de Tessalonicenses na segunda carta e do Evangelho de Lucas, capítulo 20. Nessa palavra, a esperança em meio a ruínas, a liturgia desse domingo nos conduz por 4 paisagens de fé. Jerusalém em reconstrução, as terras silenciosas de Jó, a cidade portuária de Tessalônica e o templo de Jerusalém nos dias de Jesus. São tempos e lugares distintos, mas todos revelam uma mesma verdade. Que Deus está presente na história humana, nas ruínas e nos recomeços, nas dores e nas esperanças, na vida que vence a morte. Esse tema é desenvolvido, a glória maior é a esperança do vivo, resume a confiança de que a presença de Deus renova o que parece perdido.
profeta Ageu fala da reconstrução. Jó clama por redenção. Paulo orienta a firmeza da fé. E Jesus afirma que Deus é o Deus dos vivos. Cada texto é um degrau dessa esperança ativa que sustenta o povo de Deus em todas as gerações. O profeta Ageu, por volta do ano 520 a.C., quinto século antes de Cristo, fala em Jerusalém a um povo que regressa do exílio babilônico. Diante de ruínas, eles reconstruíram o templo, mas o novo edifício era simples, sem o esplendor do antigo templo de Salomão. Muitos se entristeceram ao comparar o passado com o presente. Então Deus os anima pela voz do profeta. Sede fortes, porque o meu Espírito está convosco. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, e neste lugar darei a paz. Ageu, capítulo 2, versículos 4 a 9. Deus não mede glória por aparência, mas por presença. O Senhor não se encanta com o brilho exterior, mas com a fidelidade do coração. A promessa de paz é mais do que o fim dos conflitos. É a comunhão, a justiça e a vida plena. Quando o povo recomeça com fé, o Espírito habita o pequeno esforço humano e o transforma em uma grande obra. Jó, o grito da fé em meio da dor. Na leitura de Jó, lá nas terras de Uz, que hoje é a atual Jordânia, mais ou menos, a gente tenta aproximar isso, mas às vezes a gente se perde entre Ur e Uz e fica nesse dilema de localização. Ninguém também sabe muito bem ao certo onde é, mas presumamos que seja ao sul da Arábia Saudita. Onde Jó, um homem justo que sofre sem entender a razão do sofrimento dele. Aliás, eu quero fazer uma observação. Eu acho que o livro de Jó tem que ser lido em fases diferentes da vida, para entender o sofrimento, a razão dele. Jó dá inspiração para fazer uma peça de teatro. Né, Daniel? Se nós tivéssemos a condição de montar um elenco, de ter uma direção, música, e contar o dilema de Jó, atualizado ao sofrimento dos dias atuais, seria uma peça riquíssima. Esse texto também é datado do período do século VI a.C. O texto é uma das meditações mais profundas sobre o sofrimento humano. No meio da dor e da injustiça, Jó ergue a sua voz e afirma: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará diante da terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Nas tradições antigas, semitas, o Redentor era o parente próximo que defendia o inocente e restaurava a dignidade daquele que era ofendido. Jó reconhece em Deus esse Redentor vivo, que não o abandona mesmo no silêncio. Ele confia que a sua vida não terminará na injustiça, mas será restaurada na presença do Senhor. Mesmo que a minha carne se desfaleça, verei ao Senhor, diz Jó no seu texto. A fé de Jó é corajosa e é também realista. Ela não nega a dor, mas a atravessa com confiança. A esperança não é fuga, ela é resistência. A fé não apaga o sofrimento, mas ilumina.
Jó ensina que Deus não é cúmplice do sofrimento, mas redentor que o transforma em caminho de comunhão e de ressurreição. Sobre esse momento de Jó do sofrimento, eu gostaria de fazer um testemunho sobre isso. Agora é dia 28 desse mês. Vão fazer 10 anos que eu saí de uma prisão. Pior presídio da América Latina. Chamado o Infernão. Presídio Central de Porto Alegre. Eu fui capturado aqui em Brasília no dia 15 de outubro, às 6h30 da manhã. E levado por uma força policial a um dos momentos mais tensos da minha vida. Acusado de crimes diversos. Passei 10 anos sendo processado. Venci todos os processos, fui absolvido de todos eles. Mas eu vivi 43 dias no pior presídio da América Latina. 5.230 presos. Em Porto Alegre. Lugar de tortura no passado. E fui capelão por 42 dias. Descobriram que eu era pastor. Tinha uma capela de presos. Eles faziam todos os dias uma liturgia. Do estilo da Congregação Cristã do Brasil, Daniel. Cantava os hinos, fazia a leitura da Bíblia, não tinha pastor. E eu, então, assumi essa tarefa. E num desses dias, é um detalhe, eu posso contar um dia todo uma história, mas eu quero trazer só um detalhe sobre o sofrimento humano. E não é o meu sofrimento. Quando eu falei de olhos d'água para mim era um lugar de refúgio. Porque depois que eu tive esse momento na minha vida, eu sofri crises de pânico. Eu acordava às 4 horas da manhã, Zé Magalhães, com medo da polícia baixar. E não dormia. Então, aos finais de semana que eu estava aqui, eu alugava um carro e ia para Olhos d'Água. Alugava um quarto, lá no meio daqueles lugares e me refugiava. Ficava lá. Chegava domingo à tarde e ia embora. Mas o sofrimento é outro. Eu convivi com pessoas de diversas características e patologias criminais. Vários. Um deles foi preso novamente há 3 semanas atrás, porque esquartejou uma mulher lá em Porto Alegre, que estava preso do lado de onde eu parava. Ele matou a mãe, esquartejada, e colocou na parede da casa dele. Enterrou. Um maníaco, um doido. Mas tinha uma outra pessoa, que era carcereiro daquele presídio. E esse carcereiro, ele teve durante mais de 40 anos a prisão de uma jovem negra como escrava na casa dele. E por causa da denúncia dos filhos, ele caiu então com 70 e tantos anos de idade na prisão. Os presos, de modo geral, tinham uma máxima de dizer: um dia um sabão vai correr no pé dele e ele vai cair. Os crimes eram bárbaros, queimaduras, estupros, de todas as naturezas. E ele não saía do quarto com medo de morrer. Alguém matá-lo. Era uma regra de cadeia. Mas um dia da celebração, uma semana antes de eu sair, exatamente uma semana atrás, nesses dias agora, eu ia servir a Santa Ceia para os presos, meus irmãos presos que estavam lá. Pão e vinho. E esse homem me entra no lugar de culto. A hora que ele chegou no lugar de culto, metade do povo que estava lá foi embora. Disse aquilo que esse cidadão não dá para fazer nada aqui. Foram embora. E ele disse assim: pastor, eu quero comer o pão e vinho, e beber o vinho. Eu sou crente evangélico e eu passo
um sofrimento, porque eu não sei se vivo o dia de amanhã. E o Senhor, eu gostaria de ter ministrado. Alemão, ele falava um pouco enrolado. Ele torturou, na década de 60, muitos dos meus amigos lá, naquele mesmo lugar. Aí ele disse o seguinte: por favor, não me negue isso. Eu confesso a vocês que me embrulhou o estômago. Eu falei, não sei o que eu faço aqui agora. Aí lembrei de uma questão. Eu não posso negar a graça de Deus absolutamente a ninguém. Ministrei, Daniel, a ceia para esse homem. Pão e o vinho para a salvação. Ele saiu quase que andando. Ele andava em cadeira de rodas. Ele levantou e saiu daquele lugar como se tivesse uma outra. Foi abolido o sofrimento, talvez, como aquele recurso do exercício religioso. No Jó fala do sofrimento. O meu olhar recai em alguns momentos dessa história. Esse é um deles. E qual é o sofrimento humano de verdade? E como é que a gente faz a superação do sofrimento? Na leitura daqueles que vivem o sofrimento, não na minha leitura do sofredor. Daqueles que vivem. E qual é a redenção que essas pessoas buscam em atos simples da vida? No nosso caso, atos simples, gestos simples de solidariedade e determinação de fé. A fé que permanece firme é a mensagem de Paulo aos 2 Tessalonicenses. Essa leitura que leva a cidade de Tessalônica, importante, porto comercial da Macedônia, no norte da Grécia. Ali por volta do ano 51, depois de Cristo, mais ou menos na mesma época, um pouco antes do que foi escrito o Evangelho de Marcos, o apóstolo escreve a uma comunidade jovem, confusa e temerosa com boatos sobre o fim dos tempos. É muito comum isso em nossos dias. Alguns falsos mestres haviam espalhado o pânico e muitos viviam em ansiedade. Paulo, com serenidade pastoral, escreve: não vos perturbeis, não vos perturbeis. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. É o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 a 3. O apóstolo recorda que a fé cristã não vive de medo, mas de confiança. O Senhor virá, sim, mas o Senhor já está presente no nosso meio. Ele sustenta o seu povo e o chama à perseverança e ao amor ativo. A igreja, portanto, não é um grupo em desespero, mas uma comunidade que vive o Evangelho com consistência, pregando a paz e praticando o amor, enquanto o reino cresce. Esperar o Senhor não é fugir do mundo, mas viver fielmente no tempo presente e permanecer sereno, firmes na esperança de que não decepciona. Por fim, o Evangelho, onde Deus é o Deus dos vivos, é o Evangelho que nós lemos do capítulo 20, de versículo 27 até o 38, nos leva novamente a Jerusalém. O templo onde Jesus ensina, ali é o lugar. Ele é abordado pelos saduceus. Grupo de sacerdotes ligado à aristocracia, que não acreditava na ressurreição. Tentando ridicularizar Jesus, apresenta uma história absurda. Uma mulher que teria sido esposa de 7 irmãos. Pergunta-me então, de quem será a esposa no dia da ressurreição? Olha, naquele tempo já existia gente sem vergonha, né? Esse aqui são uma pegada, quer dizer? Pegadinha. A pergunta é uma armadilha
querem zombar da fé na vida após a morte. Mas Jesus responde com serenidade. Na ressurreição, os filhos de Deus não mais morrem, são semelhantes aos anjos e são filhos da ressurreição, é o que diz o texto. Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem, segundo Lucas capítulo 20, versículo 36 a 38. Com essa resposta, Jesus destrói o argumento dos saduceus. Ele mostra que a vida eterna não é uma continuação das estruturas humanas, mas uma existência nova e livre. E que ninguém pertence a ninguém, porque todos pertencem a Deus. E a ressurreição é a plenitude da vida e não uma repetição desta vida. Crer na ressurreição não é fugir do mundo, é comprometer-se com a vida. A esperança cristã começa aqui e agora, quando se vive com coragem, perdão e solidariedade. A fé na ressurreição é o que dá sentido à luta, à compaixão e à entrega diária. O templo vivo da esperança somos nós. As 4 leituras desse domingo formam um só cântico de esperança. Ageu proclama: a glória maior está na presença de Deus entre o seu povo. Jó anuncia o Redentor vivo que levanta o caído. Paulo exorta a serenidade e a firmeza da fé. E Jesus revela que Deus é o Deus dos vivos e que a ressurreição já começa nesse tempo presente. A glória de Deus não se revela nas aparências, mas na fidelidade dos que recomeçam. O Redentor não é uma ideia distante, é uma presença viva que nos sustenta. A esperança cristã não é um sonho de futuro, é a força que se renova na nossa vida nos dias de hoje. Vivamos como templos vivos do Espírito. Reconstruamos o que foi quebrado. Consolemos os que sofrem. Sirvamos com alegria e anunciamos a vida que vence a morte. E quando o desânimo vier, meus irmãos e minhas irmãs, que é comum, recordemos a promessa do profeta Ageu. A glória desta casa será maior do que a primeira. E nesse lugar eu te darei a paz. E que essa paz nos acompanhe. E que a esperança nos sustente. Que a glória maior de Deus se manifeste em todos e todas nós, hoje